Pessoal, vamos prosseguir então nas nossas normas de atributos, das normas de auditoria do Instituto de Auditores Internos, das normas do IA. Vamos para a tela então, normas de atributos. Nós já vimos uma série de informações sobre essas normas de atributos e nós vamos ver a partir de agora o programa de qualidade, programa de garantia de qualidade e melhoria da auditoria interna. Então observem, eu não estou falando aqui de melhorar as operações, melhorar os processos da organização em si. Eu estou falando aqui da auditoria interna, de melhorar a qualidade da auditoria interna. Tranquilo? E a primeira informação, quem é o responsável por isso? Lembrem-se sempre que o responsável é sempre o chefe. A gente falava no Exército que o responsável é sempre o comandante. Então, o chefe é o responsável. Quem é o responsável, então, por desenvolver e manter esse programa de qualidade? É o diretor executivo de auditoria, que é o chefe da auditoria. É o auditor interno da empresa, é o gerente executivo de auditoria, é o diretor de auditoria, é o nome que se dê na empresa. Entretanto, é o profissional, é o executivo de auditoria daquela empresa. Então, responsável por desenvolver e manter, inclusive por meio de monitoramento contínuo, esse programa de qualidade da auditoria interna. Com o seguinte objetivo: auxiliar a auditoria interna a adicionar valor e melhorar as operações da organização. Lembre-se que eu já falei para vocês em outras oportunidades que se eu estou melhorando a auditoria interna, naturalmente eu estou melhorando, eu estou possibilitando a melhoria das operações da organização, já que a atuação da auditoria interna é totalmente voltada para a melhoria, para a possibilidade de que a alta administração alcance os objetivos da entidade. Pois então, eu estou auxiliando a auditoria interna a adicionar valor, a agregar valor às operações da organização e proporcionar razoável certeza de que a atividade de auditoria interna está em conformidade com as normas e com o código de ética. Então, basicamente, são dois objetivos. Um objetivo que chega a passar por cima da auditoria interna, né? Que eu estou auxiliando a auditoria interna a adicionar valor. Então, com esse programa de qualidade, eu estou atingindo dois objetivos. Eu estou adicionando valor à organização e eu estou dando alguma certeza de que a auditoria interna está em conformidade. Tranquilo? Resumindo, basicamente é isso. São os objetivos desse programa. Normas de atributos ainda, avaliações do programa de qualidade. Monitorar e avaliar a eficácia geral do programa. Se eu tenho um programa de qualidade, eu tenho que avaliar esse programa de qualidade. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que ele está atingindo seus objetivos. Então, monitorar e avaliar a eficácia geral do programa de qualidade. Por meio de avaliações internas e de avaliações externas. Como é que serão essas avaliações internas? Serão revisões contínuas ao longo do tempo, durante todo o processo, durante todo o programa de qualidade, ou revisões periódicas, que podem ocorrer por meio de autoavaliação ou então por outras pessoas da organização. Então eu vou ter uma revisão contínua do processo e posso ter revisões periódicas em momentos específicos. Isso tudo considerando as avaliações internas. E posso ter também as revisões periódicas por meio da autoavaliação em momentos específicos ou de outras pessoas da organização que tenham conhecimento das práticas de auditoria interna para poder avaliar a qualidade da minha auditoria e avaliar a implementação desse programa. Tranquilo? Além disso, eu tenho as avaliações externas. Externas porque são por pessoas de fora da empresa. Mínimo uma vez a cada 5 anos, por revisor qualificado e independente, ou por equipe, ou revisor ou equipe. Tranquilo? Não tem muito mistério aqui, é só falar, é só a gente saber que eu tenho que ter uma avaliação do programa de qualidade da auditoria interna. Relatórios sobre o programa de qualidade,
O diretor executivo de auditoria deve informar a quem? A informação vai sempre para o conselho de administração, porque nós já falamos algumas vezes que a auditoria interna é vinculada ao conselho de administração. Em regra, é vinculado ao conselho de administração. Uso da expressão realizado em conformidade com as normas. Somente no relatório, né? Estamos falando do relatório. Se as avaliações do programa de qualidade demonstrarem que a atividade está realmente em conformidade com as normas, ele vai colocar essa expressão no relatório, realizada em conformidade com as normas. E se não tiver em conformidade, eu passo para uma comunicação de não conformidade. Que não conformidade é essa? Não conformidade da auditoria com as normas. Tranquilo? Pessoal, é muita informação, mas está muito simples, tá? Quando a falta de conformidade afetar o escopo geral ou operação da atividade de auditoria interna, ou seja, quando essa falta de conformidade for importante, for relevante, eu devo comunicar à alta administração e ao conselho. Quem seria essa alta administração? A direção executiva, o CEO, o presidente da instituição, enfim, é a alta administração, o corpo de diretores e, além disso, o conselho de administração. Tranquilo? Bom, nós já vimos até agora as normas de atributos das normas de auditoria interna do IA. Quando eu falei dos princípios lá no início dos nossos vídeos sobre o IA, eu falei que nós temos normas de atributos, normas de desempenho e normas de implementação. E aí eu falei que as normas de atributo e as normas de desempenho serviriam para todas as atividades de auditoria interna e que as normas de implementação seriam específicas para cada tipo de atividade e que, por isso, nós estudaríamos apenas as normas de atributos que nós acabamos de ver, que falaram sobre como deve ser a atuação do auditor interno e da organização de auditoria interna, e agora nós vamos partir para as normas de desempenho. E nela nós vamos falar da atuação do trabalho propriamente dito, do desempenho propriamente dito da equipe de auditoria interna ou do auditor interno. Então, as normas de desempenho. Aqui nós vamos ter, lá nós tínhamos normas da série 1000, aqui nós vamos ter normas da série 2000. Tá ok? Nesse ponto, nós vamos falar do gerenciamento da atividade de auditoria interna, da natureza do trabalho, como é que é o planejamento dos trabalhos de auditoria, a execução, como é que funciona, a comunicação dos resultados, ou seja, dos relatórios dessa auditoria interna, a monitoração, que expressão esquisita, é uma tradução, é o monitoramento do progresso da auditoria interna e a resolução de aceitação de riscos pela administração, pela alta administração da empresa. Tudo bem? Dei uma respirada, porque é bastante informação, mas a gente vai avançando aos poucos. Daqui a pouco, quando vocês virem, já estão lá, a gente já está no final do vídeo e vocês já aprenderam bastante coisa. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Normas de desempenho, então. Gerenciamento da atividade de auditoria interna. Quem é o responsável? Diretor executivo de auditoria. O comandante é sempre o responsável, pessoal. Diretor executivo de auditoria. Qual é o objetivo desse gerenciamento? Qual é o objetivo desse diretor executivo? Adicionar valor à auditoria interna e, naturalmente, à organização, já que nós já vimos várias vezes que a auditoria interna tem por objetivo assessorar a alta administração. Planejamento deve ser feito com base na análise de riscos. Esse planejamento vai fazer com que eu tenha prioridades consistentes com as minhas metas. Vou resumir bem aqui dizendo o seguinte: a prioridade da auditoria interna deve ser consistente com as metas da administração. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente tem que se lembrar de que a auditoria interna faz parte da organização. Então, eu não posso, como auditoria interna, dar uma prioridade para o meu trabalho que seja contrária às metas da administração. Eu tenho que ter prioridades consistentes com as metas da organização. Tranquilo? Então, o planejamento deve se basear nisso.
Plano de trabalho, realizado pelo menos uma vez ao ano. Muito simples também, eu tenho que planejar sempre o meu ano seguinte. Então, se eu estou em 2016, eu tenho que planejar o meu ano de 2017. Porque por meio desse planejamento, eu vou saber quais recursos eu vou utilizar, recursos financeiros, recursos em pessoal, o que eu vou auditar no ano seguinte, tudo consistente com as metas da organização. Tranquilo? Então, uma vez ao ano eu faço esse plano de trabalho. Diretor executivo de auditoria deve considerar, a gente está falando aqui de consultoria agora, diretor executivo de auditoria deve considerar a aceitação de trabalho, base no potencial para melhorar o gerenciamento de riscos, adicionar valor e melhorar as operações. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar que a consultoria serve para auxiliar a administração. Se o diretor executivo de auditoria entender que não dá para ele aceitar o trabalho por algum motivo, por causa dos riscos envolvidos, ou porque não vai adicionar valor, ou porque não é possível melhorar as operações ali, ele vai ter que pensar se é o caso a aceitação do trabalho ou não. Comunicação e aprovação, tudo isso dentro de gerenciamento de riscos. Diretor executivo de auditoria deve comunicar e solicitar a aprovação dos temas mais críticos para a alta administração e o conselho, para a revisão e aprovação dos planos de atividades e das necessidades de recursos. Lembra que eu falei para vocês, agora há pouco, que a auditoria interna deve ser planejada a cada ano? Por quê? Porque é bem óbvio, se eu não planejar no ano anterior, eu não tenho como saber quais recursos eu vou utilizar. Falei até dos recursos financeiros. Então eu preciso saber quanto eu vou utilizar, porque eu vou ter que ir atrás desses recursos dentro da empresa. Eu vou precisar que a alta administração e o conselho de administração aprovem o meu plano de atividades. Por quê? Porque vão verificar se são consistentes com as metas e se nós temos recursos para isso, logicamente. Se eu não tiver recurso financeiro, minha auditoria interna vai ficar bastante limitada. O gerenciamento de atividade de auditoria também passa pelo gerenciamento dos recursos financeiros, recursos em pessoal, pelas políticas e procedimentos estabelecidos pelo diretor executivo de auditoria, e deve haver uma coordenação interna e externa para assegurar a cobertura e minimizar a duplicação de esforços. O que seria isso aqui? Vamos lá, assegurar a cobertura e minimizar duplicação de esforços. Fazer rapidamente aqui a nossa empresa. Nós temos uma auditoria interna e nós podemos ter, dependendo da empresa, mas em regra, uma auditoria independente, que não faz parte da empresa. Essa auditoria independente, nós já sabemos, vai fazer uma avaliação sobre as demonstrações contábeis da empresa. Tranquilo? A auditoria interna, resumindo bem, vai fazer uma verificação dos sistemas de controles internos para verificar se estão implementados e são efetivos, são eficazes. Tranquilo? Então vamos lá, eu tenho um trabalho realizado pela auditoria interna. Agora, está aqui o trabalho. Vamos inverter. Eu tenho um trabalho realizado pela auditoria independente. Se eu já tenho o resultado desses trabalhos, eu tenho que me preocupar para que eu não trabalhe também no mesmo assunto. Para que eu não duplique os esforços. Para que eu tenha a cobertura de toda a minha obrigação, ou seja, para que eu possa auditar tudo para cumprir as minhas obrigações, as minhas finalidades, e ainda assim que eu já não faça trabalho demais. Então eu não vou nem trabalhar de menos, deixando o que é importante de fora, e nem vou trabalhar demais, realizando trabalhos que anteriormente já foram feitos de alguma outra maneira. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, olha, trabalhos já realizados pela auditoria independente. Aqui é a auditoria independente. E aqui é a nossa auditoria interna. Tá bom? Não sei se ficou clara essa explicação, mas é bem simples. Eu tenho que trabalhar o suficiente para cobrir todas as minhas obrigações, mas não posso trabalhar demais, duplicando esforços, fazendo um trabalho ou que já foi feito
por uma outra equipe, ou que já foi feito por uma auditoria independente que eu possa utilizar essas informações, enfim, é importante que a gente tenha isso em mente. Comunicação com o Conselho de Administração e com a alta administração. O diretor executivo de auditoria deve apresentar relatórios periódicos com propósito, autoridade, responsabilidade, desempenho em relação aos planos anuais. Então, periodicamente, eu tenho que informar, olha, em relação aos planos, pelo menos, né? Em relação a esses planos anuais, nós cumprimos essas auditorias, realizamos essas auditorias, essas 2, 3, 4 auditorias nós não conseguimos fazer por falta, por exemplo, de recursos, enfim. Regra geral, o gerenciamento da atividade de auditoria funciona dessa forma. Natureza do trabalho de auditoria interna. Vamos passar mais rápido esse slide, porque nós já vimos isso quando nós falamos da definição da auditoria, quando nós falamos do código de ética. Então vamos lembrar aqui. Qual é o trabalho da auditoria? Contribuir para a melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, controles e governança corporativa, por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada. Faz parte da definição de auditoria interna. Vamos falar do gerenciamento de riscos. Identificação e avaliação de exposições a riscos. Identificação e avaliação de exposições a riscos e contribuição para a melhoria dos sistemas de gerenciamento de riscos e controles. Monitorar e avaliar a efetividade do sistema de gerenciamento de riscos. Avaliar os riscos de exposição quanto à governança corporativa, às operações, aos sistemas de informações relativos à confiabilidade e integridade das informações financeiras e operacionais, efetividade e eficiência das operações, salvaguarda do patrimônio e obediência às leis, regulamentos e contratos, ou seja, ao compliance da empresa, a fim de que a empresa esteja em compliance, como a gente costuma falar. Determinada empresa está em compliance, ou seja, está cumprindo, obedecendo leis, regulamentos e contratos. Durante as consultorias, nós vimos 2 tópicos aqui em relação às avaliações. Nós vamos ver agora os tópicos relacionados às consultorias. Dois tópicos relacionados às consultorias. Vamos lá. Durante as consultorias, os auditores devem remeter-se ao risco consistente com os objetivos. Nada demais, é só a gente lembrar que na consultoria eu também tenho que me remeter ao risco. E incorporar conhecimento obtido em consultorias ao processo de identificar e avaliar exposições a riscos. Incorporar conhecimento para facilitar a verificação de riscos pela empresa. Tranquilo? Então esse slide eu falei que ia ser um pouco mais rápido, porque a gente já detém bastante conhecimento disso. Em relação ao controle, manutenção de controles efetivos, avaliando a efetividade e a eficiência e promovendo melhorias contínuas. Já vimos em outros slides. A auditoria interna vai fazer uma das atribuições dela é fazer uma verificação dos controles. Eu quero que vocês vejam tanto isso, que quando chegar na prova vocês vão ter a facilidade até de montar um quadrinho desse, se for preciso, para se lembrar. Ok? Então eu tenho aqui um sistema de controles internos da minha empresa. Esse sistema de controles internos tem por um dos objetivos a salvaguarda do patrimônio. O papel, ou um dos papéis da auditoria interna, é justamente fazer uma verificação desse sistema de controles internos. Com base nas avaliações de riscos, avaliar a adequação e eficácia dos controles, abrangendo governança, operações e sistemas de informações. Essa avaliação deve incluir confiabilidade e integridade das informações financeiras e operacionais, eficácia e eficiência das operações, salvaguarda dos ativos e compliance, como nós já vimos no slide anterior. Tranquilo? Próximo, também um pouco mais rápido, avaliar a extensão das operações e dos objetivos dos programas,
rever operações e programas, para quê? Para verificar se esses programas e essas operações atendem às metas e aos objetivos. Além disso, ainda em relação à avaliação, estabelecer critérios adequados para a avaliação dos controles, ou melhor, verificar se os critérios para a avaliação dos controles são adequados. Sim, são adequados, ele vai usar os critérios na sua avaliação. Não são adequados, ele vai desenvolver novos critérios com as gerências. Aí está muito simples também, né? É lógico, se os critérios são adequados, ele vai utilizar. Se não forem adequados, ele vai ter que melhorar esses critérios com as gerências. Agora, em relação às consultorias. Controle em relação às consultorias. A auditoria interna deve avaliar os controles de forma consistente com os objetivos do trabalho e estar alerta para as deficiências. E em relação, ainda em relação aos controles, num trabalho de consultoria, o auditor deve incorporar o conhecimento obtido na consultoria para melhorar esses processos de avaliação de exposição a riscos. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Agora nós já falamos, vou voltar 2 slides aqui para recapitular, do gerenciamento de riscos, falamos dos controles e agora vamos falar da governança corporativa. Avaliar isso tudo é o papel, é o que o auditor tem que fazer dentro da natureza do trabalho de auditoria, tanto em relação à avaliação quanto em relação à consultoria. Avaliar e fazer recomendações para a melhoria, vejam, recomendações para a melhoria do gerenciamento da governança corporativa. Promover ética e valores, assegurar gestão do desempenho e prestação de contas, comunicar informações relacionadas a risco e controle e coordenar atividades. Coordenação. A auditoria interna vai fazer essa coordenação das atividades e comunicar as informações entre o Conselho de Administração, os auditores independentes, os auditores internos e a administração. Mais uma vez, nós temos a empresa, temos a alta administração da empresa. Temos uma auditoria externa ou independente. Temos um conselho de administração. Que está aqui vinculado à empresa. E nós temos o nosso auditor interno. Já está faltando corpo auditor interno aqui. Ó. Vamos colocar um verde aqui, auditor interno. Tá ok? Então são esses personagens. O que, em relação ao conceito total de governança, em relação a essa governança corporativa desses personagens, o que nós vimos aqui é que o auditor interno deve coordenar as atividades e comunicar as informações entre esses personagens. Então, comunicar as informações entre o conselho, os auditores independentes, os auditores internos, a administração e entre eles da mesma forma. Então, pessoal, é uma informação importante, observando a importância que a auditoria interna tem dentro desse conceito de governança corporativa. Em relação à avaliação, avaliar o desenho, a implantação e a eficácia dos objetivos, programas e atividades relacionadas à ética. Em relação à consultoria, o auditor o objetivo deve ser consistente com os valores, com as metas da organização. É muito simples também. Tranquilo até aqui? Planejamento dos trabalhos de auditoria. Nós já vimos o planejamento dos trabalhos de auditoria em outros vídeos, como quando nós vimos o tópico específico de planejamento. Lá, nós vimos alguma coisa da NBC-TA 300, vimos alguma coisa da NBC-TI 01, mas não especificamente em relação às normas do IA, que é o que a gente está vendo agora. Lembro, para aqueles que pegaram o vídeo no meio, se é o caso, nós estamos falando de auditoria interna.
As normas do IA tratam de auditoria interna. Tranquilo? Então aqui nós vamos ver agora o planejamento dos trabalhos de auditoria interna segundo as normas do Instituto de Auditores Internos. Segundo as normas do IA, para cada trabalho de auditoria, eu vou ter um plano de trabalho. Então, um plano para cada trabalho. E nesse plano de auditoria, eu vou ter definido o quê? O escopo, os objetivos, o prazo e os recursos. Observem que nesse plano eu tenho algum detalhamento do trabalho de auditoria que vai ser realizado. Ou seja, eu tenho o objetivo, que é o que eu vou auditar. Tem o escopo, que é até que ponto eu vou auditar. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo simples, para ficar bem fácil de vocês imaginarem. Um objetivo, auditoria das demonstrações contábeis, não vou colocar para não confundir com auditoria independente. Vamos colocar aqui, auditoria da folha de pagamento. Olha que beleza. Auditoria da folha de pagamento. Esse é o objetivo. Agora, qual é o escopo? Folha de pagamento de 2012 e 2013. Ficou clara a diferença? Então, no plano de trabalho, eu vou falar qual é o meu objetivo, que é auditar a folha de pagamento, o escopo, folha de pagamento 2012, 2013, de determinados funcionários, de determinado setor, enfim. O prazo, que é até quando eu vou auditar ou até quando eu vou apresentar o relatório. E os recursos. Os recursos, a gente já imagina logo os financeiros, tá? Porque, no fundo, tudo dá para a gente precificar. É o trabalho do auditor, o recurso é humano. Sim, mas eu tenho o que nós chamamos em auditoria de homem-hora, né? Que é o custo de cada hora de homem em geral, né? Auditor trabalhado. Tá ok? Considerações de planejamento. Aqui a gente pode passar mais rápido um pouco. Objetivos da atividade e controle do desempenho. Com planejamento, eu vou identificar bem qual é o objetivo da minha auditoria e eu vou controlar o desempenho, já que eu tenho isso tudo planejado. Vou verificar riscos, objetivos, recursos, operações e meios para manter o impacto potencial de risco a nível aceitável. Ou seja, no planejamento eu vou verificar os riscos de não atingir o trabalho. Então tem que manter esse risco a nível aceitável. Suficiência e efetividade do gerenciamento de riscos e do controle interno da atividade comparados à estruturação de controle ou de um modelo de controle. E as oportunidades para melhorias no gerenciamento de riscos e nos controles internos. Prestadores, agora avaliação, depois consultoria. Prestadores de serviços externos à organização devem ter um acordo escrito com a organização, com os objetivos, com o escopo, com as responsabilidades e as expectativas. Professor, mas o auditor interno não faz parte da organização? Sim, mas nós já vimos lá atrás que num serviço de avaliação, se o diretor executivo de auditoria entender que não tem as competências, a equipe dele não tem as competências, habilidades e os conhecimentos necessários para a auditoria, ele pode contratar alguém. Nesse caso, é necessário, é essencial que exista um acordo escrito. Isso é claro, né, pessoal? Dificilmente uma empresa vai contratar alguém sem um documento, sem um contrato, né? Um contrato de trabalho. Mas, enfim, é o que está previsto. Em relação à consultoria, estabelecer entendimento com os clientes em relação aos objetivos, escopo, responsabilidades e expectativas. Trabalho de grande importância. Devo documentar esse entendimento com a administração. Agora, aí, se o aluno já se perguntar, mas aqui eu não tenho que ter um acordo escrito, eu acho muito difícil você realizar qualquer trabalho sem ter um acordo escrito sobre o que vai realizar, ok? Então, a gente pode considerar aqui também que nessa consultoria, se o auditor já fizer parte da organização, não, ele já é empregado, já é funcionário da organização. Ele recebe ordem, recebe um e-mail ali para cumprir a ordem dele e pronto. Mas, prestador de serviços externos, o ideal é que ele tenha um acordo escrito também.
Ainda sobre planejamento. Objetivos do trabalho de auditoria. Para cada trabalho, eu tenho um objetivo específico. Tranquilo. Então, isso aí não tem novidade, tá bom? Avaliação preliminar dos riscos relevantes. Os objetivos devem refletir os resultados da avaliação dos riscos. Então, os objetivos do trabalho de auditoria devem refletir os resultados da avaliação de riscos. Professor, não entendi nada. Então, vamos com calma. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Eu não, a norma, né? Vamos fazer um esquema aqui do lado só para a gente tentar entender isso. Vamos imaginar que esse aqui seja um nível de risco que eu estou propenso a aceitar. Porque esse ponto aqui, esse espaço, é o nível de risco que eu estou disposto a aceitar. Então, já fiz um gerenciamento de riscos e eu observei o seguinte, nessa avaliação preliminar dos riscos, eu identifiquei que eu já tenho esse nível de risco. Então, eu não posso ter objetivos superiores a isso. Objetivos que vão fazer com que o meu risco ultrapasse esse risco que eu já identifiquei preliminarmente. Se for preciso, eu altero o meu objetivo. Ficou claro isso? Será que ficou claro, pessoal? Olha só, explicando de outra forma, eu tenho um nível de risco. Eu já fiz uma avaliação preliminar dos riscos, eu já identifiquei aquele nível de risco. Se eu já identifiquei aquele nível de risco, eu posso fazer um tratamento desses riscos, tentar baixar o risco. Entretanto, eu posso também, e é o mais fácil, eu baixar um pouco o objetivo da minha auditoria. Reduzir o objetivo da minha auditoria para que ela seja considerada, ou melhor, para que ela considere os resultados da avaliação dos riscos. Ficou mais claro agora? Considero probabilidade de erros, irregularidades, tudo isso eu devo considerar. Em relação à consultoria, eu devo discutir os riscos, os controles, os processos de gerenciamento de riscos com a administração. O escopo do trabalho de auditoria. Estou falando ainda de planejamento. A gente não viu que no planejamento eu vou ver os objetivos, vou ver o escopo, vou ver os prazos e vou ver os recursos? Então, já vi os objetivos, o escopo do trabalho de auditoria tem que ser suficiente, logicamente, para alcançar os objetivos. Eu não posso ter um escopo tão reduzido que eu não vou alcançar os objetivos. Ambiente de trabalho, aqui em relação à avaliação. Ambiente de trabalho. Deve incluir sistemas relevantes, registros, pessoal e propriedades físicas. Em relação à avaliação ainda, durante a avaliação aparecem oportunidades de consultoria. Então, dentro do meu escopo de avaliação, eu estou fazendo avaliação e surgem oportunidades de consultoria. Eu devo fazer um acordo escrito sobre os objetivos, o escopo, as responsabilidades e as expectativas dessa consultoria. Tranquilo? E em relação à consultoria, já estou fazendo um trabalho de consultoria propriamente dito, consultoria deve ser agendada. Ambiente do trabalho suficiente para os objetivos combinados. Reservas sobre o ambiente devem ser discutidas com o cliente. Determinar se haverá continuidade às tarefas agendadas. Aqui nada mais é do que eu atentar para o planejamento da minha consultoria. Porque numa consultoria, como não é uma avaliação, né, uma consultoria, uma orientação, é muito comum que o próprio gestor acabe quebrando um pouco as agendas que foram estipuladas. Então a consultoria está toda agendada, o ambiente de trabalho pode estar até auxiliando nessa agenda, né, no cumprimento dessa agenda, no cumprimento desses prazos, mas eu devo determinar se haverá mesmo essa continuidade dessas tarefas agendadas, tá bom? Tudo isso faz parte do escopo do trabalho de auditoria. Em relação aos recursos, determinar recursos necessários, claro, formar equipe baseada na natureza e na complexidade do trabalho, nas limitações de tempo e de recursos.
Quando a gente fala disso aqui agora, a gente pode se lembrar até do que nós vimos agora há pouco. Dos riscos. A gente tem um objetivo na auditoria, vamos imaginar o seguinte, falei para vocês que eu tenho ali uma avaliação inicial de riscos. E aí, na hora de explicar, eu falei, olha, pode ser que a gente tenha um objetivo muito maior que pode ser atingido por esse nível de risco. Então, quando a gente fala da equipe, a gente pode imaginar até um exemplo. Se eu tenho o objetivo de avaliar determinada obra, eu vou fazer uma avaliação de uma obra de grande vulto, eu preciso de uma equipe de engenheiros, eu preciso de engenheiros na minha equipe. Então, se eu já identifiquei que os 3 engenheiros da minha auditoria interna, por exemplo, um está de férias, um está com licença médica e um acabou de ser contratado, me avisou que vai ser contratado por uma outra empresa, o meu nível de risco de que eu não atinja esse objetivo é alto. Então vejam, é alto. Então, pode ser que eu tenha que reduzir, como nós falamos, reduzir os objetivos daquela auditoria. Eu posso dizer o seguinte, olha, obra de grande vulto, nesse momento eu não vou auditar, porque a chance de eu não conseguir chegar ao final é muito grande. Eu não tenho pessoal competente para isso, tá ok? Então aqui na alocação de recursos, eu vou definir os recursos, determinar os recursos necessários e vou formar a minha equipe, baseada na natureza, na complexidade do trabalho, nas limitações de tempo, nas limitações de recursos. Ficou mais claro isso, eu espero, pessoal. Programa de trabalho de auditoria os programas de trabalho devem alcançar objetivos e serem registrados. Pessoal, o português ficou meio brabo aqui na digitação, tá? Então vamos corrigir aqui, ó. O programa de trabalho, ó, correção direta aqui, ó, ao vivo. O programa de trabalho deve alcançar os objetivos do trabalho e deve ser registrado. Tranquilo? O programa de trabalho de auditoria deve alcançar os objetivos e ser registrado. Claro, eu tenho que ter um programa de trabalho por escrito, um programa de trabalho registrado, porque nesse programa de trabalho vão constar uma série de informações relevantes para a minha auditoria. Devem estabelecer procedimentos para identificar, analisar, avaliar e registrar as informações durante o trabalho. O programa de trabalho deve ser aprovado antes do início e os ajustes também devem ser aprovados. Quem é que vai aprovar esse programa de trabalho? Em regra, o Conselho de Administração. Então vamos colocar uma setinha aqui. Conselho de Administração. Tranquilo, pessoal? Na consultoria, o programa de trabalho pode variar na forma, no conteúdo, dependendo da natureza de trabalho. Por quê? Como nós já vimos várias vezes, a consultoria é um trabalho mais de assessoramento, mais de orientação. Então, ele é muito mais flexível. Na consultoria, eu vou discutir com o gestor, com a administração, como é que vai funcionar o meu trabalho, como é que vai ser meu trabalho. Tá ok? Tranquilo? Então, eu espero que vocês estejam aproveitando as aulas e até a próxima.